Olá! Quer descobrir se a sua empresa precisa de licenciamento ambiental? Você que é empreendedor e que vai começar uma atividade, você que é da área ambiental e que recebe demandas e precisa saber se uma atividade dentro da empresa precisa ou não de licença ambiental, ou se alguém perguntou se essa empresa precisa ou não de licenciamento ambiental. Nós sabemos que a deliberação normativa 217 de 2017, ela correlaciona muitas atividades de diversos ramos, então fica praticamente impossível a gente saber de cabeça se uma empresa é ou não passível de licenciamento ambiental e também se qual que é o porte, o nível desse licenciamento. Então, hoje, o Estado disponibiliza um simulador de atividades econômicas que correlaciona a deliberação normativa número 217 de 2017 com o KNAI da atividade, ou seja, basta você saber qual que é a atividade principal do seu cliente ou da empresa que você trabalha, ou você que é empreendedor, basta saber qual que é o KNAI da sua atividade, que a gente coloca no simulador e descobre qual que é o nível de licenciamento ambiental e se essa empresa é passível ou não de licença. Vamos lá? Bom, então vamos para a prática. Como eu disse, qual que é a primeira coisa que eu preciso saber para classificar a atividade em passível ou não de licenciamento ambiental? Eu preciso saber qual que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Caso esse código ele é muito utilizado, né, pelos contadores para abrir o cartão CNPJ. Então, se você já tem o cartão CNPJ, vai aparecer lá como KNAI principal, né, atividade fim do seu empreendimento. Mas caso ainda não saiba qual que é essa atividade, eu vou vir aqui, ó, no Concla IBGE. É um site, né? Uma parte dentro do sistema do IBGE, dentro do site do IBGE, que te dá a oportunidade de fazer a busca pelo código da atividade. Então, eu vou dar um exemplo, né, de uma atividade. Vamos supor que eu quero abrir uma atividade, uma granja para a produção de ovos. Eu vou trazer aqui e vou colocar o nome da atividade, é avicultura. Então, eu vou colocar aqui, ó, avicultura e vou buscar. Aqui, ó, a atividade de avicultura, eu vou vir aqui em avicultura de postura ou avicultura de corte, são as duas opções que eu tenho. Avicultura de corte é quando eu quero o frango para abate e postura é quando eu quero fazer a produção de ovos, por exemplo. Então, partindo disso, eu vou iniciar aqui, vou entrar aqui no Microsoft Power BI, que é um link, né, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, lembrando que o link também vai estar aqui abaixo do vídeo, e vou fazer a busca. Eu vou colar esse código que a gente descobriu aqui e vou buscar aqui a produção de ovos. Aqui, ó, aqui aparece. Quando eu marcar aqui, ó, automaticamente o sistema já vai me dar a licença ambiental e um código. Esse código eu quero mostrar aqui para vocês. Esse código, ele é o código da deliberação normativa do Copan número 217 de 2017. A deliberação normativa número 217 de 2017 é a legislação que estabelece os critérios para classificação segundo porte potencial poluidor de atividades utilizadoras de recursos ambientais. Ou seja, esta a legislação que rege no Estado que vai estabelecer se a atividade é passível ou não de licença ambiental. Por isso que automaticamente, quando eu coloco aqui uma atividade que é passível de licença ambiental, ela vai aparecer aqui, licença ambiental e um código, que não é o código KNAI mais, é o código que aparece aqui na deliberação normativa. Lá no anexo dessa deliberação, ela é muito grande porque ela tem muitas atividades. Eu já sei que a gente vai estar na listagem G. Então, a gente vai lá na listagem G das atividades, o anexo dela vai trazer todas as atividades passíveis de licença ambiental, e que vai de listagem G até a listagem H, da listagem A até a listagem H, e eu vou trazer aqui, ó. Cheguei na atividade G, é G0201, que foi o código que
o sistema, né, Power BI lá do Sistema Estadual de Meio Ambiente me deu. Então, eu trazendo aqui, ó, essa atividade, ó, G0201, ele vai me trazer qual que é o potencial poluidor dessa atividade, ele é médio, e vai me falar qual que é o porte, que é importante para eu saber qual que é a classe do meu licenciamento, porque eu já sei que a minha empresa é passiva de licenciamento ambiental, mas eu preciso de mais detalhes para eu saber qual que é o valor da taxa que eu vou pagar, quais são os estudos necessários, qual que é o tempo de análise do órgão, né? Quanto tempo que eu vou demorar para ter essa licença. Então, é importante aqui, vou deixar marcado aqui, ó, destacada a atividade, a gente saber qual que é o porte. Uma questão, a partir de 20 mil cabeças de gado até 150 mil, é pequeno porte. Entre 150 mil a 300 mil, eu sou médio porte. A partir de 300 mil, eu sou de grande porte. E aí, uma questão muito importante é que se eu fizer menos que 20 mil cabeças, eu não sou passível de licenciamento ambiental. Por quê? A legislação, em algumas atividades, ela estabelece essa linha de corte. Ela coloca aqui, ó, 20 mil, ou seja, o que eu tenho abaixo disso, eu não sou passível. E aí, uma questão muito importante a se estabelecer se eu não sou passível perante o porte da legislação, mas eu tenho um código dentro da deliberação normativa, é de suma importância que eu obtenha junto ao órgão. Vamos supor que eu quero colocar 10 mil cabeças, eu vou começar com 10 mil cabeças. Então, eu não preciso da licença, porém, eu devo ir ao órgão ambiental estadual ou municipal para solicitar uma certidão de dispensa, que é muito mais simples. Normalmente, a gente acessa um sistema, faz o preenchimento das informações necessárias e obtém ali essa certidão. Ela é basicamente autodeclaratória. Alguns municípios analisam aquela informação, né? Mas é importante ressaltar também que vai ter um responsável técnico declarando aquela informação, né? Então, aquela informação ali que eu declarei, ela tá ligada ao responsável técnico. Se porventura tiver algum engano na informação, essa atividade for passível de licenciamento, é esse responsável técnico quem vai responder aí pelo erro da informação. Agora eu vou dar um exemplo de um outro tipo de atividade. Vamos supor que eu queira fazer uma atividade de pré-fabricados de concreto, artefatos de concreto. E aí eu não tenho ainda qual que é o KNAI. Então vamos lá, eu vou jogar assim, ó, artefatos de concreto. E vou mandar buscar. Aqui vai vir todos os códigos relacionados a artefatos de concreto. Então, aqui, ó, fabricação de artefatos de concreto, 2333. Vamos ver o que abrange aqui esse KNAI, ó. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, fabricação de artefatos de concreto para uso na construção, fabricação de artefatos de fibrocimento. Então, tem vários aqui. Então, vamos usar esse KNAI principal aqui e vamos colar ele aqui na legislação, no sistema Power BI do estado que a gente acabou de usar. 2333. Ele, aqui ó, não pode ter o ponto no meio não. Então, ó, vamos colocar aqui um exemplo, né? Eu falei fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto, artefatos de cimento, artefatos de fibrocimento. Então, vamos colocar aqui, ó, estruturas de pré-moldados de concreto. Automaticamente, essa é uma atividade que ela não é passível de licenciamento ambiental. Então, automaticamente, o sistema já vai colocar aqui, ó, não é sujeito a licenciamento ambiental. Porém, uma informação muito importante aqui é essa condição, ó. A atividade, ela não consta aqui, ó, em nenhum dos anexos da deliberação normativa número 217 de 2017. Porém, ele estabelece uma condição, que é o quê? Eu sei que essa atividade ela não precisa de uma licença ambiental. Porém, algumas outras atividades que possam ser exercidas no local, elas dependem de atos autorizativos, que é, por exemplo, esse caso aqui da intervenção ambiental,
O que é intervenção ambiental? Remoção de vegetação nativa, né? Então, vamos supor que no terreno onde eu vou implementar esse empreendimento exista vegetação nativa e eu vou precisar suprimir. Então, eu preciso solicitar ao Instituto Estadual de Florestas uma alteração para essa intervenção ambiental ou ao órgão municipal, caso o município tenha competência para isso. E outro exemplo é captação de recursos hídricos. Vamos supor que para essa atividade eu não tenha rede de saneamento, né, de distribuição de água no local. Então eu preciso fazer a captação de superficial em um córrego ou um rio, né, que está passando ali próximo. Eu preciso perfurar um poço artesiano para fazer essa atividade. Então, eu vou vir aqui, ó, captação de recursos hídricos e vou solicitar uma outorga de uso das águas ao Instituto de Gestão de Águas, que é o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, tá? Então, que isso quer dizer? Eu não preciso de um licenciamento ambiental. E, normalmente, aqui, ó, eu não preciso também de solicitar uma certidão de dispensa, porque aquela atividade não consta o código na legislação do Estado. Mas, se eu tiver uma dessas duas situações que eu falei, eu vou sim precisar da licença ambiental. Essa é a principal forma hoje de classificar uma atividade impassível ou não passível de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, passando aqui pelas legislações principais. É a Resolução Conjunta SEMAD, FEAM e EF-GAN número 3063 de 2021, que dispõe sobre a classificação de risco de atividades econômicas para fins de controle ambiental exercido pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente, onde ela apresenta no anexo 1 qual que são as atividades de nível de risco 1, de baixo impacto ambiental, portanto não passíveis de licenciamento ambiental, e no anexo 2 ela estabelece quais são as atividades passíveis de licenciamento ambiental. Para facilitar essa busca, ao invés de ficar buscando dentro da legislação essas várias atividades correlacionadas ao CNAE, a gente usa o link lá do Power BI disponibilizado pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente, de forma que a gente coloca o código e consegue obter a informação que a gente precisa. Outra legislação importante nesse caso é a Deliberação Normativa número 217 de 2017, que rege todo o processo de licenciamento do Estado de Minas Gerais e é onde, em seu anexo também, ela estabelece quais são as atividades passíveis de licenciamento ambiental e subdivididas em várias listagens. Então, a gente vai ter da listagem A até a listagem H. São várias atividades subdivididas aí em pequenas listagens, as quais o sistema Power BI vai trazer para a gente qual que é o código. Bom, essas são as principais informações para eu saber se minha empresa precisa ou não de licença ambiental. Existem outros fatores, tais como se o município ao qual eu vou colocar a minha atividade, ele licencia, né, se eu vou atrás do município ou se eu vou atrás do estado para fazer o licenciamento ambiental, qual que é o valor da taxa, como é que eu classifico o porte do meu licenciamento para eu saber quais estudos ambientais serão necessários. No próximo vídeo eu vou colocar esse detalhamento a mais aí de informações, de forma que, além de saber se é passível ou não de licença ambiental, a gente vai conseguir saber se eu vou atrás do município, se eu vou até o estado, e também qual que é o tempo de análise e qual que é o gasto previsto para o licenciamento ambiental da minha atividade.